E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, volume 4, do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos entrar na semana 2. Mas se antes você ainda não assistiu a semana 1, tá aparecendo um cartãozinho junto a mim aqui, clica nele, assiste primeiro a semana 1, depois você assiste a semana 2, tudo bem? Se você não conseguir pelo cartãozinho aqui, na descrição do vídeo também tem o link. Agora, antes de começar, pessoal, a nossa correção, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão curtindo o vídeo, que se inscreveram no canal. Pessoal, meu muito obrigado. Pode ter certeza que sem vocês, sem esse trabalho de vocês, sem essa ajuda de vocês, esse canal não estaria no ar. Eu fico muito grato porque eu estou vendo que o canal está crescendo e vocês estão ajudando bastante nisso. Então, o meu muito obrigado. Tudo bem? E se você ainda não é inscrito e puder dá essa ajuda a gente, se inscreve no canal, é uma coisa gratuita que ajuda muita gente que produz esse material. Tudo bem? Sem mais delongas, então vamos para a nossa correção. Desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, moçada, vamos entrar aqui na semana 2, continuando abordando o tema função afim, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. O exercício de número 1 diz o seguinte, o estacionamento para carros oferece duas opções de preço para seus clientes, conforme apresentado na placa abaixo. Então, a placa está aqui, né, pessoal? Diz o seguinte, estacionamento para carros. Opção A, ele cobra R$ 4,00 fixos, ou seja, esses R$ 4,00 aqui é independente do tanto que você ficou lá. Se você entrar lá, R$ 4,00, mais R$ 2 por hora. Tudo bem? Então tem um valor fixo, tem R$ 2 por hora. Já na opção B aqui embaixo, perceba que não tem valor fixo, mas ele paga R$ 4,00 por hora. Então ele vai pagar mais um pouquinho aí por hora, mas sem ter taxa fixa. Beleza. Na letra A diz o seguinte, na opção A lei de formação da função f, que relaciona o valor de f com x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que o seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definida por. Então, pessoal, aqui nós vamos encontrar qual função que pode descrever a opção A. Então, primeiro passo, nós temos um valor fixo na opção A, né? Vou até anotar aqui, opção A. Nós temos um valor fixo que é de R$ 4,00. Esse aqui ele vai pagar de todo jeito. E tem um valor por hora que é exatamente de R$ 2,00 por hora. Nós vamos então, pessoal, assumir que a nossa variável que vai fazer esse preço subir ou abaixar, o quanto a pessoa vai pagar, é exatamente o tanto de hora que ele ficar nesse estacionamento, correto? Então, as horas, ou melhor dizendo, o tempo é a nossa variável. Então, eu vou chamar aqui as horas, o tempo em horas, em x. Quanto maior o x, mais ele vai pagar. Quanto menor o x, menos ele vai pagar. Tudo bem? E como que a gente relaciona isso? Então, a função de x, ou seja, o que ele vai pagar, está em função das horas. E, ele vai pagar R$ 4,00 de cara, essa é a taxa fixa, e R$ 2,00 por hora, ou seja, 2 vezes x, a cada x, 2 horas. Tudo bem? Lembrando que x é o tempo em horas. Então, a função em x é igual a 4 mais 2x. Escrevendo ela de uma forma mais elegante, ficaria assim, eu ponho primeiro 2x e depois o 4. Tudo bem? Então, essa função aqui define exatamente quanto que a pessoa vai pagar. Exemplo, suponhamos que essa pessoa ficou 3 horas. Então, basta ele colocar no lugar de x3 e, 2 vezes 3 mais 4. 2 vezes 3 são 6, mais 4 são 10. Ou seja, se ele ficar 3 horas, ele vai pagar R$ 10. Então, perceba, esta função vai definir exatamente quanto que ele vai pagar em relação a cada hora. Então, essa função pode ser definida por 2x mais 4. Observe que essa lei de formação é de uma função afim.
ou função polinomial do primeiro grau, sendo A e B. Então, quanto que vale A e B? Pessoal, só lembrando, ó, o A é sempre quem acompanha o X, que é o meu coeficiente angular. E o B é sempre quem acompanha ninguém, ou seja, ele está sozinho. Ele pode ser chamado de coeficiente linear ou também de termo independente. Tudo bem? Então, ó, quem acompanha o x aqui, ó, quem multiplica x é 2. Então, A é igual a 2. Quem está sozinho aqui é o B, né? B é igual a 4. Então, posso substituir aqui, ó, sendo A igual a 2 e B igual a 4. Nesse caso, a função f é estritamente. Aqui, pessoal, ele está querendo saber se ela é crescente ou decrescente. Na aula passada, nós vimos que quem define se ela é crescente ou decrescente é o nosso A. Se o nosso A é positivo, ou seja, maior que zero, ela é crescente. Se o meu A é negativo, ou seja, menor que zero, ela é decrescente. Nesse caso, pessoal, perceba, ó, o meu A é 2. 2 não é maior que zero, 2 não é positivo, então ela será uma função crescente. E nesse caso, o gráfico dela, se a gente fizer um esboço dele, né, só para ter uma noção de como ele vai ficar, ó, imagine o eixo X e o eixo Y. Como eu já sei que ela é crescente, ó, ela vai assumir mais ou menos essa posição aqui, ó. Ou seja, ó, ela parte de um ponto e desse ponto em diante o gráfico sobe ou cresce. Portanto, ela é estritamente crescente. Tudo bem? Por que ela é crescente? Porque o seu valor de A é maior que zero, conforme nós acabamos de comentar aqui, né? Ó. Então, pessoal, eu posso escrever, deixar esse sinalzinho aqui, tá? De maior, ou se você quiser escrever maior também, fique à vontade, tá? Aí o exercício termina falando assim, ó, e seu domínio é o conjunto... Ué, peraí, o que é domínio? Domínio, pessoal, anotem aí, é todos os valores de x que fazem parte desta função. Imagine comigo que o x, ó, é horas, não é? Eu posso pegar aqui o x da parte positiva e ir assumindo valores aqui infinitamente. Eu posso colocar uma hora, 1000 horas, 10 horas, 50 horas. Todos os valores positivos me atendem. Mas muita atenção, pessoal. Não existe, não tem como eu trabalhar aqui com esse enunciado falando de valores negativos. Por quê? Porque a hora, não existe hora negativa. Uma hora a menos, como é que a pessoa ia ficar no estacionamento menos uma hora? Não tem como, né? Então, ó, os únicos valores que eu posso colocar em x nesta situação aqui, ó, é valores maiores que zero. Tudo bem? Ou seja, valores positivos. Essa galerinha aqui é do x para frente. Então, quais são os valores de x? Basicamente, todo x maior que zero. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Letra B. Na opção B, a lei de formação da função g. Opa, por que, professor, que a outra era f e essa é g? É só para diferenciar uma da outra, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? Que relaciona o valor de g de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que o seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento é definida por. Então, nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Ó. Observe, já na minha opção B, não tem taxa fixa, né? Se não tem taxa fixa, o valor fixo é zero. Não vou adicionar valor fixo. Mas, em compensação, o valor cobrado por hora é igual a R$4. Então, como que vai ficar a função? Eu sei que as horas são representadas por x, igualzinho na outra, né? E minha função vai ficar assim, ó. G de x é igual, o valor fixo é zero, mas aqui sim, ó, quanto que ele vai pagar? Já que é 4 por hora, então é 4 vezes hora, ou 4x. Não é verdade? Se ele ficar uma hora é R$4, se ele ficar 2 horas são 8. Ou seja, substituindo aqui, ó, é o valor fixo zero mais 4x.
Escrevendo ela de uma forma melhor, né? Perceba que o zero não vai fazer diferença alguma. Então, eu coloco 4x aqui, ó. Portanto, esta função é igual a 4x. Simples assim. Exemplo, se a pessoa ficar 3 horas, quanto que ele vai pagar? Basta pegar o 3 e inserir no lugar do x. 4 vezes 3, ele vai pagar 12 reais. Tudo bem? Continuando aqui, ó, observe que essa lei de formação é de uma função afim, ou polinomial do primeiro grau, sendo A e B. Então, quem é os coeficientes dela? Reescrevendo ela aqui, ó, só recapitulando, A é sempre quem acompanha x e B quem está sozinho. O A aqui nesse caso está fácil, é igual a 4. Mas perceba, não tem B, né? Quando não tem B, a gente coloca que ele vale 0. Porque B, pessoal, é basicamente o valor fixo, né? O que não muda, o termo independente. Como ele não vai pagar nada, é igual a 0. Tudo bem? Então, substituindo lá, ó, A é 4, B é 0. Nesse caso, a função g de g é estritamente crescente ou decrescente? Ora, se eu sei que o meu A é maior que 0, tá fácil, né? Significa que é positivo, ou seja, é crescente. Basicamente, o meu gráfico vai ficar, ó, seguindo esta ideia aqui, ó. Ele começa de um ponto e vai crescendo. Portanto, é uma função crescente, pois A é maior que 0. E o seu domínio é o conjunto. Ora, muita atenção, tá, pessoal? Não tem como eu colocar valores de x negativos. Não existe horas negativas. Não posso falar, aí ficou menos 1 hora no estacionamento. Não tem como. Então, a função, pessoal, basicamente era parte só do x positivo. Tudo bem? Então, eu só aceito valores de x maiores que 0 nessa situação. Além disso, a lei de formação da função g é uma função, o que, pessoal? Aqui ficou ficou incógnita aqui, uma coisa difícil, né? Mas ele quer dizer que é uma função incompleta. Por que uma função incompleta? Só lembrando a vocês aqui, ó, que tem 2 tipos. Ela pode ser completa ou incompleta. Se ela for completa, A e B têm valores diferentes de 0. Se caso o seu B tiver valor igual a 0, ela é chamada de função incompleta. Está faltando, né, um termo, está incompleto. Então, ela é incompleta, pois B é igual a 0. Letra C. Complete a tabela a seguir, determine os valores de y, no caso da opção A, e os valores de y, no caso da opção B, e os respectivos pontos coordenados dos gráficos das funções f e g. Em seguida, no mesmo plano cartesiano abaixo, marque os pontos coordenados e encontrados e construa os gráficos da função f e g. Então, pessoal, o que nós vamos fazer é aquela mesma tabelinha da semana 1. Então, fazendo ela, observe, ó, a minha primeira função da opção A, nós já encontramos, que é igual a 2 de x, 2x mais 4. Eu vou inserindo aqui valores para x, ó, e vou encontrando valores para y, e aqui eu vou marcar a minha coordenada. Só um detalhe que o enunciado veio falando x e f de x, mas você lembra que nós dissemos que f de x é igual a y? Então, tanto faz, tá? Ó, é x e y, aí compondo a minha coordenada em questão. Então, vamos lá, pessoal. Ó, na primeira opção, eles pedem para a gente inserir no lugar dos x, 0. Então, ó, em vez de ser 2 vezes x, é 2 vezes 0. E vamos ver quem nós vamos encontrar para y. 2 vezes 0 são 0, mais 4, y é igual a 4. Ou seja, quando meu x valer 0, y é igual a 4. Tudo bem? Só recapitulando no exercício, o que significa isso? Ó, quando a minha hora for 0, na opção A, ele vai pagar a sua taxa fixa, que é R$ 4. Tudo bem? Já aqui, ó,
na minha segunda opção, eles pedem para a gente inserir no lugar de x, meio. Então, se ele tivesse ficado meia hora, né? Como se fosse isso. Então, ó, y é igual a 2 no lugar de x, meio. Perceba que eu posso cortar 2 com 2, eu fico tendo aqui 1, né? 1 mais 4 igual a 5. Ou seja, se ele ficar meia hora, ele vai pagar exatamente R$5. Já estou montando aqui a minha coordenada. Ó. Olha que bacana. Já na minha terceira opção, é valor de x igual a 1. Então, ó, se eu inserir um valor de x igual a 1, 2 vezes 1 são 2, mais 4 são 6. Só lembrando, né, pessoal, que sempre eu começo da multiplicação e depois que eu vou ir para a soma, tá? Não vai somar esse 1 com esse 4 aqui não, que vai dar errado. Então, ó, quando x é igual a 1, o y é igual a 6. Já na minha segunda opção, inserindo o valor de x igual a 2, 2 vezes 2 são 4, 4 mais 4, 8. Quando ele ficar 2 horas no estacionamento, ele vai pagar R$8. Na minha terceira e última, ó, no lugar do x, eu coloco 3, 2 vezes 3 são 6, 6 mais 4 são 10, ou seja, 3 horas corresponde a R$10. Agora, ó, nós vamos partir para a opção B. A função da opção B era descrita apenas por 4x. Inserindo os valores aqui, ó, quando x for igual a 0, ou seja, não ficar momento nenhum dentro do estacionamento, ele vai pagar exatamente 4 vezes 0 igual a 0. Então, 0, 0. Essa é a coordenada da minha primeira situação. Na segunda situação, quando o x for igual a meio, 4 vezes meio, eu posso simplificar aqui, ou eu posso multiplicar, né? Ó, 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Ou seja, y é igual a 2. Portanto, então, quando o valor de x for igual a meio, y é 2. Quando o valor de x for igual a 1, 4 vezes 1, o y é 4. Então, perceba que essa próxima coordenada aqui será x igual a 1 e y igual a 4. Já quando meu x for igual a 2, 4 vezes 2, 8. Coordenada 2, 8. Por último, quando meu x for igual a 3, 4 vezes 3, 12. Coordenada 3, 12. Então, pessoal, agora nós vamos desenhar isso em um gráfico. Já joguei nessa folha de cá o gráfico. Vou trazer para cá a nossa tabelinha já completa e vamos começar a inserir, ó, as minhas coordenadas da opção A. Então, vamos desenhar aqui como que ficaria a minha opção A. O primeiro ponto, vou chamá-lo de ponto A. Ele tem coordenadas com x igual a 0 e y igual a 4. Vindo para cá, ó, x igual a 0 significa que ele está nessa reta aqui, ó. Ele não andou em x. Ele está em cima da origem, ó. E o y é 4. Então, ele vai estar nesse ponto aqui, pessoal. Exatamente aqui, ó. Ou seja, em x 0, em y ele subiu 4. Já esse é o meu ponto A. Então, pessoal, o meu ponto B, ó, fala de meio e 5. Ou seja, quando o meu x estiver em meio, meio é aqui, né, pessoal? Ó, na metade entre 0 e 1. Quando ele tiver com valor meio, eu estarei com y igual a 5. Ou seja, ele está nessa reta e vai encontrar aqui, ó. Tudo bem? Então, este é o meu ponto B. Já o meu ponto C, pessoal, o próximo aqui, ó, tô até dando nome a eles, mas nem precisa, tá? Eu tô pondo só para vocês entenderem. Quando x for igual a 1, o meu y é 6. Então, ó, x igual a 1 aqui, o meu y tá aqui, ó, em 6. Tudo bem? Então, esse é o próximo ponto. O ponto D aqui, ó, eu posso dizer que x é igual a 2, enquanto y é 8. Então, ó, o meu x está aqui em 2, ele está nessa reta aqui, ó, até chegar em y igual a 8, ou seja, eles vão se cruzar aqui, né? Ó. Esse é o nosso ponto D. E o último ponto aí que o exercício pediu para a gente calcular é o ponto
de coordenada 3, 10. Ou seja, enquanto o x é 3, observe que o meu y é 10. Então, é aqui, ó, exatamente deste ponto aqui. Aí, pessoal, perceba, como nós estamos tratando de uma função afim, sempre uma função afim produz um gráfico igualzinho à reta. Sempre. Tudo bem? Então, perceba, ó, esses pontos estão alinhados. Nós vamos traçar uma reta entre eles, ó, de amarelo, e essa reta representa a opção A. Ou seja, se eu quiser saber quantas eu vou pagar em 4 horas, basta eu subir aqui, ó, em 4 horas eu vou pagar exatamente, ó, R$12. Perceba que esse gráfico veio até aqui, ó, mas ele tende ao infinito. Quanto mais horas, mais alto ele estará. Tudo bem? Agora, então, vamos calcular a opção B. A opção B, a coordenada primeira dela, ó, é igual a 0, 0. 0, 0, pessoal, é a origem do meu plano cartesiano. Ou seja, esse ponto aqui, ó, ele não andou nada em x, nada em y, então ele fica aqui, ó, chamado de origem. Tudo bem? Já a minha segunda coordenada é meio em x e 2 em y. Ou seja, ele está em meio em x aqui, ó. Em y ele está em 2, ó. Então ele está nesse pontinho aqui. A terceira coordenada é 1 e 4. Então observe, ó. Em x ele está em 1, em y ele está em 4. Minha próxima coordenada é 2 e 8. Ou seja, em x está em 2. Ele vai vir aqui, ó. E em y ele está em 8. Perceba que é o mesmo ponto, né, pessoal? Vai coincidir com outro gráfico. Então, ele está nesse ponto aqui, ó. Ele intercepta o outro gráfico aí. Agora, observe. O último ponto é 3 e 12. Então, é 3 e 12. Aqui, ó. Tudo bem? Vou traçar uma reta também, como é uma função afim da mesma forma, né? Perceba que é uma função do primeiro grau. Eu também terei uma reta. Cortando ali os pontos, ó, esta é a reta que representa a opção B. Tudo bem? Só para ficar mais claro, deixa eu só apagar um pouquinho essas tintas aqui, ó. Então, pessoal, esta aqui é a minha função. Tudo bem? Dessa forma, ficou os dois gráficos. Agora, só uma nota. Perceba qual gráfico está mais inclinado, está mais em pé. Observe que é o gráfico da função B, né? Como é que ele está mais inclinado. Significa, por que isso aconteceu, professor? Simplesmente porque o coeficiente angular dele, ou seja, o A dele, o A da minha função B, é maior que o A da minha função A. Porque, ó, o meu A aqui, quem acompanha x, é 2. E o meu A aqui é 4. Quanto maior for o seu A, mais inclinado estará o seu gráfico. Bacana, né? Então, pessoal, vamos aí para nosso último exercício. Analise os gráficos da função f e g que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Então, pessoal, trazendo para cá o nosso gráfico, ó, ele ficou dessa forma, né? Vamos para a primeira situação, ó. Se um cliente for utilizar o estacionamento por um período inferior, ou seja, menor, né, a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Então vamos lá, ó. 2 horas, pessoal, é exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Ele vai pagar exatamente R$8. E perceba que esse ponto é o ponto de intersecção das funções. É o ponto onde elas se cortam, elas se cruzam. O que significa isso, professor? Significa que se ele ficar 2 horas no estacionamento, tanto faz. Tanto na primeira função quanto na segunda função, ó, ele vai pagar R$8. Tudo bem? Então, por isso que esse ponto aqui é um ponto importante. Ó. Agora, o exercício está querendo saber antes de R$2. Ou melhor, antes de 2 horas. Qual será mais barato e qual será mais caro? O que é melhor ele fazer? Então, vamos analisar aqui, ó, por exemplo, a hora de número 1. Ou seja, se ele ficar 1 hora. Se ele ficar 1 hora aqui, ó, na minha opção verde, ou seja, na minha opção B, ele vai pagar exatamente R$4. Então, em B, ele paga R$4.
Já 1 hora na opção A, perceba ó, que ele vai vir, ele vai pagar ó, aqui, ó. Foi aqui que ela cortou o gráfico, né? Ou seja, em A, ele vai pagar R$6. Então, foi mais lucrativo o quê? Ele ficar 1 hora e escolher a opção B. Qualquer valor que a gente pegar aqui, ó, antes de 2 horas, seja 1 hora e meia, meia hora, perceba que primeiro, mais baixo, ou seja, mais barato, está sempre a opção B. Primeiro a gente corta B, para depois a gente cortar A, não é verdade? Então, perceba que qualquer situação antes de 2 horas é melhor, é mais econômico utilizar a opção B. Uma prova disso foi o exemplo que nós fizemos, né, de 1 hora. Em 1 hora é bem melhor B. Todo momento antes de 2 horas isso acontecerá. Tudo bem, moçada? Vamos então para a segunda situação. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período superior, ou seja, acima de 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou opção B? Então, vamos aqui imaginar 3 horas, né? 3 horas é superior a 2. Em 3 horas, perceba que eu encontrei primeiro a opção A, né? Depois que eu vou encontrar a opção B. Exemplo, então, se eu ficar 3 horas no estacionamento, aqui na minha opção A, eu vou pagar exatamente R$10. Já na minha opção B, eu vou pagar R$12. Então, perceba que foi mais vantajoso a opção A. E qualquer coisa que eu vim depois aqui, perceba que sempre eu vou encontrar primeiro a opção A, depois a B. Então, fazendo uma análise do gráfico, obviamente, depois de A, como as funções se inverteram, é preferível eu utilizar a opção A. Ou seja, depois de 2 horas, a opção A será mais econômica. E, por fim, se um cliente for utilizar esse estacionamento por 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A ou B? Ora, se ele for utilizar 2 horas, ele vai pagar exatamente, tanto em A quanto em B, R$8. Elas estão no mesmo ponto, né? Ninguém está na frente de ninguém. Portanto, tanto faz. Em ambas, ele pagará R$8. Pessoal, detalhe, estamos fazendo aqui, observando o gráfico, conforme o exercício nos disse. Mas se a gente pegar a tabela, talvez é até mais fácil. Basta a gente estar inserindo valores que a gente vai entender até melhor um pouco o exercício. Tudo bem? Meus amigos, qualquer dúvida que ficou essa questão, qualquer coisa que eu puder ajudar vocês, deixem aí nos comentários, que eu estou à disposição, tá? E se você ainda não curtiu esse vídeo, meu amigo, o que você está esperando? Senta o dedo no like aí, Se você não é inscrito e puder estar motivando a gente, se inscreve no canal, tudo bem? Sendo assim, eu agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus e nos vemos aí na semana 3. Um grande abraço e até mais.